Olá pessoal, boa tarde, quarta-feira, dia 27 de março, está no ar o Bate-Papo Esportivo, um programa que te deixa por dentro de tudo que acontece no futebol em Minas Gerais, pelo Brasil e pelo mundo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Mano Menezes coloca força máxima em campo hoje pela Libertadores. Levir começa a preparar o Atlético para o primeiro jogo das semifinais. Seleção brasileira com caras novas volta a vencer. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esportivo e você pode participar com a gente. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mande sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. E mais uma novidade para você que agora pode acompanhar o Bate-Papo Esportivo pelo seu celular. Basta baixar o app da Rede Catedral, pelo App Stores ou pelo Google Play. É bem mais simples. Baixe o app, confira o Bate-Papo Esportivo, assim como todos os demais programas aí da TV Horizonte e da Rádio América pelo seu celular. Hoje, assuntos de hoje principal, né? Vamos ter que falar Libertadores, enfim, o Cruzeiro volta a jogar pela Libertadores hoje à noite. O Atlético segue se preparando aí para enfrentar o Boa no sábado. O América de olho nesse jogo do Cruzeiro, que é o próximo adversário aí no final de semana. Vamos falar também de seleção brasileira, teve amistoso da seleção ontem. Enfim, muita coisa hoje aqui no programa. Começar apresentando então aqui Felipe Mito. Fala, Breno. Seja bem-vindo, Filipão. E aí, a América chegou às semifinais, mas eu vou dizer o seguinte, imagino que você pensa como eu, chegou com dificuldades. Boa tarde, Breno, boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Horizonte, pelas redes sociais. O América fez um início de campeonato mineiro muito bom, brigando efetivamente pela liderança. Agora, na reta final, deu uma derrapada, principalmente nos últimos jogos. O América vinha se impondo bem sobre as equipes do interior, nos últimos jogos não foi isso que aconteceu. Te falo um pouquinho mais durante o programa. Tá aí. Também hoje aqui, Frederico Teixeira. Salve, salve. Seja bem-vindo, Fred. Enfim, vai ter Cruzeiro e Deportivo Lara. Você já tinha passado por uma situação de tanta ansiedade para um jogo que custou acontecer. Quer dizer, a gente espera que aconteça hoje. Vai acontecer. Hoje vai, né? Boa tarde a todos. Eu, em mais de 22 anos de jornalismo esportivo, realmente nunca tinha vivenciado uma situação como essa. É um momento diferente pela situação em que o futebol acabou relegado no segundo plano pela questão política. A gente entende a dificuldade que a Venezuela vive no momento. Era normal que isso acontecesse. O Cruzeiro foi companheiro, solidário com os problemas dos venezuelanos. Só que agora, na hora que a bola rolar, amigos, futebol à parte. Tá aí. E no segundo bloco, a gente já vai ter aqui a companhia do nosso amigo Vinícius Andrade, que vai participar do programa hoje a partir do segundo bloco. Mas agora vamos falar de seleção brasileira. Tá aí, a seleção brasileira venceu o amistoso ontem por 3-1 contra a República Tcheca. Estamos vendo aí os gols da partida. A seleção que saiu atrás do placar, mas conseguiu a virada aí com um gol de Firmino e 2 gols do Gabriel Jesus, que entrou no segundo tempo. E aí, Fred, o que você pode dizer dessa seleção com caras novas? A seleção está fazendo um momento de testes. O Tite tem a oportunidade, antes da Copa América, esse foi o último amistoso antes da divulgação da lista para a Copa América, ele fazendo observações. Ele observou muita coisa contra o Panamá, substituiu praticamente o sistema defensivo inteiro e agora, nesse jogo, já foi praticamente o que ele tinha de melhor. É claro que a seleção ontem, a exibição foi muito melhor no segundo tempo, depois que ele promoveu alterações, colocando o David Neres, principalmente, que ele deu uma saída pela esquerda que o time não estava tendo até então, e o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus parece realmente iluminado quando ele sai do banco de reservas. Ele, na Inglaterra, é considerado o 12º melhor jogador. No futebol inglês, em 20 partidas, ele entrou no time no segundo tempo e fez 17 gols. Então, quando ele consegue entrar no segundo tempo com o jogo de andamento, parece que ele consegue fazer uma leitura legal do jogo, consegue se posicionar bem e mostrou a estrela dele. E ele está disputando uma vaga nesse comando de ataque.
Ele acabou sendo reserva, né? Perdeu a posição para o Firmino. Tem o Richarlison correndo por fora, o David Neres chegando. E nem estão falando aqui do Vinícius Júnior, que tinha sido convocado, mas acabou se contundindo. Opções o Tite tem. Resta saber como ele vai fazer esse encaixe. Um jogador que não tem muito badalação é o Everton do Grêmio. E está mostrando que está jogando muito mais futebol do que outros que são muito badalados e têm mostrado muito pouco. Felipe Coutinho é um deles, por exemplo. Agora, Felipe, contra o Panamá, um empate num jogo bem ruim. Ontem saiu perdendo. Esses 2 últimos gols foram depois dos 38 do segundo tempo. Agora é hora de ter paciência pela situação da renovação, de novos jogadores aparecendo, ou não? Independente disso, tem que ficar preocupado com o resultado. Porque a gente viu muita crítica da seleção em cima do resultado do empate contra o Panamá. Depois da Copa do Mundo, é normal que haja uma renovação na seleção brasileira. A seleção era uma seleção mais envelhecida, então é normal que haja essa renovação. O Tite vem fazendo gradativamente essa renovação e mesclando alguns jogadores experientes que continuam no grupo com alguns jovens. Acho que para a Copa América, esses 2 últimos jogos deram mais dúvidas na cabeça do Tite. O David Neres foi convocado depois da ausência do Neymar, da ausência do Vinícius Júnior, e acho que já chegou pedindo passagem, jogando mais do que outros que já estavam. Acho que o Everton também põe o nome dele aí disputando uma vaga efetivamente no grupo. O Richarlison, que fez um bom primeiro jogo, ontem não esteve tão bem, mas no primeiro jogo foi muito bem. E a gente vê que o Brasil precisa muito do Neymar ainda. Por mais críticas que o Neymar venha sofrendo, a gente vê que sem ele, a seleção brasileira ainda carece de um jogador que possa assumir a responsabilidade, chamar o jogo para si, que é o que o Neymar faz. Chama a marcação, sofre falta, vai para cima, e hoje, na ausência do Neymar, não tem um jogador que faça isso na seleção brasileira. Tá aí. Vamos aproveitar, então? Vamos dar uma conferida nos gols de ontem pelo Brasil. Vamos ver aí a vitória do Palmeiras, hein? Que goleada, 5-0 no Novo Horizontino. Palmeiras garantido na semifinal do Campeonato Paulista. O Santos empatou 0-0 com o RB Brasil, também está na semifinal. E aí, Fred, agora a gente já começa a ver essa máquina do Palmeiras em ação, é por aí? É a grande dúvida que todo mundo quer ver. Até onde esse time vai e se alguém vai conseguir parar esse time. É claro que no decorrer da temporada, eles não vão ficar invictos, já perderam no Campeonato Paulista, mas em termos de conquista de título, é o rival a ser batido, não tem como. Pelo investimento, pelo elenco que tem o Palmeiras, as opções que o Filipão tem são gigantescas. Então, realmente, é o time a ser batido no Campeonato Paulista. As opções que o Filipão tem são gigantescas e ele ainda está de olho no Pato. O Palmeiras ainda quer contratar o Pato. Para colocar onde o Pato, Filipão? Talvez para não deixar que o Pato reforce um adversário direto nas disputas de Brasileiro, de Copa do Brasil, o Palmeiras já está de olho ali também. Ontem, a curiosidade, um pênalti marcado pelo VAR. O VAR que também vai estar na semifinal do Campeonato Mineiro. Vamos ver se dessa vez não faça aquela lambança que a gente está acostumado a ver em muitos jogos aí, tanto no Brasil quanto na Champions League, como a gente viu nesses últimos jogos. Então, já que você falou de Campeonato Mineiro, vamos então começar a falar dos times aqui de Minas Gerais. Vamos falar do América. A América segue se preparando para o jogo contra o Cruzeiro domingo, 4 horas da tarde, no Independência, pelas semifinais do Campeonato Mineiro, sabendo que o Cruzeiro tem a vantagem de jogar por 2 empates para se classificar e com uma boa notícia, Filipão. Ontem, julgamento do Mateuzinho, tá liberado, pode jogar esse jogo contra o Cruzeiro. Se não pudesse, ia fazer falta, né? Ia fazer falta, até pela falta de opções que o América tem naquela posição ali de armação e de jogar aberto pelos lados do campo. Como a gente já comentou aqui em outros programas, o Givanildo testou muito pouco o elenco nessa temporada. Agora chegou uma semifinal e alguns jogadores a gente não conhece muito bem ainda. Tem que fazer alguns ajustes no time do América, porque, como eu disse na abertura, começou bem, mas os últimos jogos são preocupantes. Os últimos 2 jogos que o América fez no Independência, o time não conseguiu criar, enfrentou adversários muito inferiores tecnicamente, que se posicionaram atrás e o América não conseguiu furar a retranca do adversário. Contra o Cruzeiro é um jogo diferente, é um jogo que o Cruzeiro não vai ficar todo atrás, o Cruzeiro vai jogar bola, com certeza, pela grandeza do Cruzeiro, vai ser um jogo mais aberto, mas o América precisa melhorar e o Givanildo tem que ficar de olho, principalmente no lado esquerdo defensivo do América, onde a gente viu que tem falhas assim, que precisam ser corrigidas, porque contra um adversário mais qualificado igual o Cruzeiro, essas falhas podem ser fatais na semifinal. Fred, eu comentei aqui, o Cruzeiro tem a vantagem de 2 empates. Como é que você vê aí, na cabeça do Givanildo, como é que ele vai traçar uma estratégia? Primeiro jogo é dentro de casa. De repente, você acha que ele vai com tudo no primeiro jogo para tentar
aproveitar dessa vantagem, jogar dentro de casa, ou de repente, por ser o Cruzeiro, ele vai administrar no primeiro e vai soltar tudo que ele tem de ataque e tal para o segundo jogo? Como é que você vê isso aí? Eu acho que o ideal, claro, seria fazer o resultado no primeiro jogo como seu mando de campo. Mas pelo que a gente conhece do Givanildo e pela grandeza do adversário da semifinal, eu acho que é meio complicado. Ele vai esperar um pouco o jogo, vai esperar as oportunidades e pelo menos, se não der uma vitória, pelo menos um empate talvez seja um bom resultado até para o América. Por mais que a gente pense que em 2016, quando o América eliminou o Cruzeiro na semifinal, naquele momento ele ganhou em casa e depois segurou o empate no Mineirão. Pode ser uma estratégia para o América, mas nesse momento eu não vejo. Por exemplo, essa questão da lateral esquerda no América, não só a posição do lateral, mas a recomposição dos volantes. O Cruzeiro, se jogar com essa liberdade que o América deu, tanto no jogo contra a Caldense quanto no jogo contra o Guarani, o Cruzeiro vai deitar e rolar por ali. Tem jogadores que caem por aquele setor que vão fazer a festa. Então o Givanildo tem que tentar uma estratégia para consertar esse setor e deixar o time mais sólido na defesa, mas também sem perder a vocação ofensiva. O Mateuzinho mesmo falou, depois do jogo contra a Caldense, que o time ainda está pecando muito nas conclusões e na criação de jogadas. Se ele, que é o principal nome do time, a referência na armação, está dizendo isso, é porque realmente tem que melhorar muita coisa ainda nesse América. Só para a gente fechar esse bloco, ontem a turma que esteve aqui participando com a gente disse que o Cruzeiro vai para cima, que acha que no primeiro jogo, Filipão, o Cruzeiro vai para cima para, de repente, matar isso aí logo no primeiro jogo. Você vê dessa forma também? Eu não vejo o Cruzeiro jogando atrás, como eu disse, mas pela característica do jogo do Mano Menezes, também não acho que o Cruzeiro vai para decidir o jogo, vai para cima do América no primeiro jogo, não. Até pelo desgaste do Cruzeiro, que joga hoje, joga na próxima quarta-feira também pela Libertadores, eu acho que início de jogo, primeiros 30 minutos, talvez até no primeiro tempo, o Mano deve dar uma segurada até por causa da questão física. Claro, o Cruzeiro vai tentar a vitória, mas eu não vejo o Cruzeiro muito em cima do América, não, até porque decide no Mineirão, onde é um estádio que o Cruzeiro já conhece e tá acostumado a jogar. Vamos falar de Cruzeiro aí, transcorrer do programa, mas agora eu tenho uma dica para você que precisa fazer pilates, fisioterapia ou melhorar a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crot.com.br. Então, pessoal, não se esqueça, se você quer melhorar a sua qualidade de vida, passe no CROT. Lá você será atendido por grandes profissionais e mudará a sua vida. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando sobre o Cruzeiro.